Vamos lá. Ok, pessoal, tudo bom? Sou a Renata Safon, aqui do Instituto Jatobás, do Programa de Rede Comunidade de Inovação Social. Nós aqui da Rede Comunidade acreditamos que as pessoas têm o potencial para transformar a realidade. Para isso a gente apoia grupos que tenham ideias inovadoras para transformar um problema social. Em 2018, no começo desse ano, a gente abraçou 15 novos grupos que já passaram por todo o processo de repensar o problema e uma solução, sempre com um design centrado no ser humano. E agora nós estamos aqui com a nossa segunda live. Nosso primeiro encontro no dia 9 de agosto, a gente teve uma conversa muito interessante com o João Paulo sobre captação de recursos. Inclusive, é aniversário dele hoje, parabéns JP, um abraço aqui de toda a equipe do Instituto Jatobás. E esse vídeo sobre captação está disponível aqui no Facebook da Rede Comunidade. É só acessar lá que vocês conseguem ouvir toda essa conversa. E depois desse primeiro bate-papo, a gente sentiu a necessidade de falar sobre comunicação, já que é um assunto tão ligado com captação. E para isso a gente convidou a nossa querida Aline Santos, que é aqui da área de comunicação do Instituto Jatobás, para ter uma conversa sobre comunicação e esclarecer algumas dúvidas dos grupos. Então vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas que vocês acharem aqui no Face, que a gente vai ler para vocês. A Aline é Relações Públicas, especialista em plataformas colaborativas para engajamento com causas e monitoramento de políticas públicas. Ela atua desde 2011 no terceiro setor e realizou diversos projetos de comunicação acessível e mapeamento de práticas educacionais inclusivas. Então eu vou passar a palavra para a Aline já com a primeira pergunta. Por que a comunicação é um tema tão importante no terceiro setor? A gente tem um desafio aqui hoje, né, Renata? Opa. Porque tem aqui uma comunicadora para falar de comunicação, que ama falar de comunicação e ficaria o dia inteiro falando sobre isso. Então, eu acho que, em primeiro lugar, antes de responder sua pergunta, é importante a gente alinhar expectativas. Então, quem está chegando agora, primeiro eu vou pedir para dar um oi aí, quem está assistindo, de onde está assistindo. E, em segundo lugar, eu queria dizer que qual que é o propósito dessa conversa, né? A gente tem que falar sobre comunicação e dá para falar sobre um monte de coisa, como eu disse, o dia inteiro. Então, acho que é importante a gente alinhar que o objetivo dessa conversa é para quem está começando agora, que está ali tentando amadurecer seu projeto, o que eu faço, qual que é o meu primeiro passo, e aí, agora, quais são os melhores caminhos, ou eu já tenho uma organização e quero melhorar, quero dar um passo além, o que eu faço. Então, o objetivo dessa conversa é esse. Então, se você tem alguma ideia, algum projeto que você quer avançar, quer aprimorar a comunicação, você pode mandar suas perguntas que a gente vai conversar sobre isso hoje. Agora, respondendo sua pergunta sobre por que a comunicação é tão importante no terceiro setor. Quando a gente fala de organizações, coletivos, grupos, a gente sempre tem a questão da causa. E por que a gente se afeiçoa a uma causa? Porque ela, de alguma forma, se conecta com a nossa visão de mundo, com o nosso propósito e etc. Só que, por que é importante a gente trabalhar a questão da comunicação? Porque a gente tem uma tendência a transformar o trabalho de comunicação somente numa vitrine, só divulgar aquilo que eu tenho para fazer, que eu faço, e pouco se investe na questão da relação. Então, quando eu sigo uma organização, eu sigo pela forma como ela se conecta com os meus propósitos e não por uma organização. Então, é importante que você traga elementos de como aquela causa ela se concretiza na vida das pessoas. Então, aí você fala, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Enfim, o bate-papo a gente vai trazendo algumas dicas sobre isso. Mas eu acho que o mais importante é isso, assim, como que a comunicação pode ser uma ponte para você se relacionar com os diferentes públicos, né? Com o seu investidor, com o seu conselho, ou com as pessoas que trabalham com você, ou com a sua comunidade, enfim. Então, por que ela é importante? Porque ela ajuda a propagar essa causa, né? Esse propósito, essa razão de ser dessa organização, e ela é esse caminho para se relacionar com as pessoas. Acho que é isso. Então vamos lá, olha, tem aqui, ótimo, uma pergunta muito interessante sobre público-alvo. Certo. Os grupos da rede estão em diferentes estágios, tem alguns que já são uma instituição formalizada, uma organização que já estão funcionando há alguns anos, e outros que estão começando agora. Então, para esses que estão
começando agora, que nem você comentou, que dica você dá como passo a passo? Qual que é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer? Acho que tanto para quem está começando, mesmo para organizações que já estão no estágio mais avançado de maturidade em relação à comunicação, é importante saber onde você está. Então, qual que é a razão de ser dessa organização? É o que a gente chama de diagnóstico institucional. Então, a gente vai olhar tudo que está em volta. Quem são as pessoas com que a gente se relaciona, o que a gente quer comunicar, o que essa causa significa. E acho que quando a gente fala disso, assim, a gente tem que desconstruir uma ideia que a gente tem relacionada à obviedade. Então, sempre acha assim, mas isso todo mundo sabe. Não. Sempre considera que não sabe. Tem sempre alguém que está chegando agora, nesse exato minuto. Então, mesmo que você já tenha uma relação madura, estabelecida com as pessoas no seu entorno, na sua comunidade, é sempre importante acreditar e entender e saber que sempre tem alguém chegando agora. Então, você sempre, quando você vai pensar nessa comunicação, o que você tem, o que você que canais que você tem, como que você pode alimentar esses canais, quem que você tem de equipe, quem que pode te ajudar, quem é mais influente, quem... Vai mapeando tudo isso, coloca tudo isso na mesa, porque daí você vai conseguir entender nesse diagnóstico tudo que eu tenho aqui, ou eu não tenho nada, o que eu posso construir aqui, e onde está meu público para eu ir investindo melhor nessa estratégia. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente cria um projeto, geralmente, ou a gente tem uma ideia, a primeira coisa que a gente pensa eu quero que todo mundo saiba. Quem é esse todo mundo? Todo mundo. Mas essa ideia interessa para todo mundo? Cara, todo mundo interessa para todo mundo. Mas não, só que não. Então, é importante saber onde você vai mirar esse canhão. Então, por isso que é importante ter esse primeiro passo de saber onde você está. Sabe onde você está, você consegue levantar sua queixinha e saber onde você quer chegar. Sem você saber o que você tem na mão, você vai meio que catando cavaco ali, tentando apagar incêndio. Ótimo. Não, isso já é bom que já engaja com essa próxima pergunta, que os grupos têm diversos públicos, né? Eles têm, por exemplo, o financiador, que é a pessoa que dá o dinheiro, tem o público-alvo, que é para quem o projeto é destinado, tem os parceiros, a comunidade que está inserida, o poder público, enfim, tem vários, como você estava comentando, né? Vários stakeholders, né? Que a gente fala, né? Eu preciso ter uma forma de comunicação diferente para cada um desses públicos? Sim. Assim, eu defino um objetivo comum. Então, eu tenho um objetivo comum, mas assim, a forma como eu me relaciono com eles é totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo de um projeto que eu participei. A gente tinha um programa de formação para professores. E aí, todo o projeto era comunicação por e-mail. E aí, só que esses professores, eles não tinham o hábito de usar o e-mail. Então, muitos deles criavam pela primeira vez o e-mail. Então, como eles não tinham o hábito de usar o e-mail, então eles entravam no e-mail, era um evento entrar no e-mail. Então, assim, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou entrar no e-mail. E aí, então, o tempo de leitura era de uma semana, em média. 5 dias, uma semana. E aí, então, nessas atividades que era um curso, todas as vezes que tinha uma prova, uma atividade pendente, a plataforma avisava, olha, faltam 2 dias para fazer a atividade e acaba o prazo. Só que na hora que ele lia, já tinha expirado. Então, ou você tem que entender que seu público funciona dessa forma, aí você antecipa, ou você entende qual é a forma como que ele se comunica. No caso desses professores, era pelo WhatsApp. Então, eu vou continuar investindo no e-mail, sabendo que ele se comunica melhor pelo WhatsApp? Então, entende? Ou então, só que todo mundo se comunica melhor pelo WhatsApp, Aline, vou investir aqui no WhatsApp. Tudo certo, mas aí quando eu vou ter uma comunicação com o investidor, com a empresa, geralmente é por e-mail, não é pelo WhatsApp. Porque tem uma questão da formalidade, enfim. Então, é importante que você saiba o que você quer comunicar, qual é a intenção, o que você espera de resposta. Então, a comunicação, ela sempre é uma troca. Então, o que eu quero e o que eu espero de resposta. Então, eu tenho diferentes grupos. Tem um investidor, quero que ele conheça o meu projeto, mas o que eu quero que ele faça?
ele só quer que ele conheça meu projeto e fica por isso mesmo, aí ele apaga o e-mail. Então, o que eu espero que ele faça depois que ele lê o e-mail? Importante. Isso é importante, né? Eu quero falar com as pessoas da minha comunidade, eu só quero que elas saibam, então eu vou e grito na janela. Então, assim, por que eu quero que elas saibam? Porque eu quero que elas me visitem, porque eu quero que elas doem alguma coisa, porque eu quero que elas sejam voluntárias. Por que eu quero? Então, essa intencionalidade é o que vai dizer sobre como você vai estabelecer essa relação. Então, por isso que elas têm um objetivo comum enquanto propósito, mas elas têm estratégias diferentes dependendo da relação que você estabelece com elas. Isso também vai dizer sobre a escolha desses canais. Eu preciso estar em tudo? Depende. Depende de onde o seu público está. Se eu colocar em tudo? Às vezes não. Ter muitos canais pode ser um tiro no pé, porque você tem que atualizar muitos lugares. É importante começar com grupos, enfim. Você falou uma coisa, me lembrou muito do live do JP, da comunicação ela vai e volta, né? Você não só fala, você quer trazer algum tipo de reação, né? O que você quer que traga? O que é mais uma informação? É dinheiro? É isso? Não tenha, fale, né? O que você quer, né? Desse outro público. E mesmo se você quisesse que essas pessoas se conectem com essa causa, de que forma? Então, de que forma? Então, assim, no caso da inclusão de pessoas com deficiência, que eu trabalhei bastante tempo. Você não tem uma deficiência, você tem alguém na sua família, também não tem ninguém na minha família. Então, como que você quer que essa pessoa se conecte com essa causa? Você pode, por exemplo, dizer o porquê que é importante incluir pessoas com deficiência em relação à vida em sociedade. Por exemplo, em relação à ambição de sociedade, que é igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Igualdade de oportunidades. O que significa igualdade de oportunidades? As pessoas chegarem num espaço e ser respeitadas e ter as mesmas condições do que as outras sem deficiência. Isso é uma causa que outras pessoas podem se afeiçoar, podem pegar para si, inclusive é uma das minhas. Então, como que você embala isso para conversar com as pessoas? E aí, ainda falando de público, tem uma pergunta aqui da Nathalie, do grupo Cidade Educativa. Ela quer saber, e para ultrapassar esse público que eu já tenho um relacionamento, que eu já tenho contato, como eu faço para atingir ele? Que interessante, Nathalie. Porque é o seguinte, quando a gente fala de mídias sociais e mesmo de busca de conteúdos orgânicos, quando a gente vai lá no Google e conversa com ele, toda essa lógica de informação digital, ela está disposta em bolhas, sempre em bolhas. Então, as pessoas que você olha no seu feed de notícias no Facebook, no Instagram, na busca que você faz no Google, no YouTube, tudo isso está dentro de uma leitura do comportamento de navegação daquele usuário. Como que você faz para furar a bolha? Como? Você tem que, quando você diz ultrapassar, é importante que você saiba ultrapassar para onde. Então, que outras pessoas você quer atingir? E essas outras pessoas, como elas se relacionam, quais são as prioridades dela, conhecer essas pessoas. Então, eu só costumo me envolver com as pessoas do meu bairro, eu queria que fosse da cidade toda. Tá, mas que coisas em comum tem as pessoas do meu bairro e as pessoas da cidade toda? Por que as pessoas da cidade toda se conectariam com uma causa que é do meu bairro? Então, essas pontes são importantes da gente estabelecer para entender como furar essa bolha. Mas entendendo também que tem toda essa questão de algoritmo. Por isso que é importante saber dos interesses, porque essas bolhas de programação, de mídia social, de busca no Google e etc., é por interesse e comportamento de navegação. Então, se você costuma pesquisar sobre inovação, e aí você agora quer saber sobre pets, então ele vai tentar achar alguma coisa que conecte os dois. Conecte os dois. Então, que ponte que tem uma coisa com a outra? Então, não dá para abraçar o mundo. Então, você vai estabelecendo caminhos para chegar lá, para ir furando dessas bolhas. Então, legal. Muitos grupos têm, pelo menos, uma página no Facebook. Pensando nessa realidade, onde que o projeto não pode deixar de estar? Por exemplo, ele tem que ter um Facebook, uma página no Facebook, ele tem que ter um site. O que é importante? Não dá para ter tudo, logo de cara. De cara, não dá para ter tudo.
Assim, depende de qual é a característica da organização, depende da quantidade de conteúdo que tem. Se tem bastante conteúdo, eu falo, olha, você pode ter um site. Às vezes, não. Às vezes ele pode ter um canal no YouTube, dependendo do tipo de conteúdo que ele tem. Às vezes, se ele tem muitas imagens, se ele circula em muitos espaços, ele pode ter um Instagram. Hoje, no Brasil, as redes que mais crescem são o YouTube e o Instagram. Então, mas só que nesses lugares é um tipo de conteúdo diferente. Então, assim, como que você... Não adianta... então se o YouTube é a rede que mais cresce, então eu vou investir em conteúdo no YouTube. Calma. Porque para investir no conteúdo no YouTube, você precisa tem que ter uma linha narrativa, o que isso tem a ver com a sua causa, com as pessoas que vão aqui, quem são as pessoas que vão assistir, tem que ter uma regularidade, você tem que pensar na qualidade desse conteúdo, você tem que pensar na formação desse público, por que ele assistiria esse vídeo, o que ele aprende com esse vídeo. A mesma coisa no Instagram. Então, não, meu filho tem Instagram, então eu vou fazer por fotos. Que fotos são essas? O que essas fotos vão comunicar? Como que essas fotos vão trazer concretude para a causa que você defende? Não, eu fiz um Twitter, mas o Twitter sozinho ele não se sustenta. Então, ele precisa porque ele não consegue desenvolver conteúdo. Eu prefiro... O Facebook ele resolve muitas coisas, porque ele tem, até por conta do YouTube crescer muito, ele tem investido bastante na visualização de vídeos. Então, os vídeos aparecem bastante enquanto prioridade de conteúdo dentro do Facebook. Mas, enfim, vou dizer que o Facebook é o que está fácil. Meu público está todo no Facebook, vamos lá. Assim, tem coisas dentro do Facebook que você pode usar melhor. Então, se você quer conversar com as pessoas, você pode ter um grupo um grupo aberto das pessoas que se relacionam com você. Você pode documentar com fotos aquilo que você faz, mas aí tem alguns cuidados que você precisa fazer. No final dessa resposta, estou dizendo que tudo vale, mas tudo depende. Tudo depende do público, depende da sua intenção, depende do conteúdo, depende do que você constrói. Mas no caso do Facebook especificamente, tem algumas dicas que são bem interessantes. Então, por exemplo, a forma como você constrói o post. A gente tem um hábito de construir esse conteúdo ainda partindo da obviedade, assim, o que é óbvio pra mim. Mas aí eu posto assim, hoje recebemos a visita de uma pessoa X e aí foi ótimo. Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas da equipe? Por que essa visita foi importante? Por que eu tenho que saber que eles receberam essa visita? Então, sempre olhar para esse conteúdo, para essa postagem, de um jeito não com os seus olhos, com os olhos de outra pessoa que está chegando agora. Uma pessoa que está chegando agora, ela entenderia o que é essa foto, o que é essa pessoa? O que eu ganho sabendo que essa pessoa está ali? E mesmo quando eu falo, quero tirar fotos, o que significa tirar fotos? Tem que ter um cuidado para tirar. Então, assim, tem a questão se você tem autorização para tirar a foto daquelas pessoas, se tem crianças, um cuidado com a exibição de imagens de menores de idade, tem que ter autorização. Se você vai usar imagens de outras pessoas, tem que ter um cuidado com propriedade intelectual. Às vezes essa imagem pertence a outra pessoa, você tem que saber se essa é uma imagem livre. Se você vai usar o conteúdo de uma pessoa, então de você referenciar a pessoa que você vai usar esse conteúdo, não se apropriar desse conteúdo, de novo, respeito à propriedade intelectual, na construção dos posts, ter um cuidado para não fazer textos muito longos, porque a maior parte das pessoas usam o Facebook pelo celular. E aí, quando a gente faz um texto longo, não aparece texto Só nem coloca o saber mais, né? Para abrir todo o texto. Se é muito longo, não vai. Então, você tem que montar uma estrutura em que a ideia-chave do post fique logo de cara, para ter uma marcação que a pessoa vai encontrar, porque daí, se ela se interessar, ela lê mais. Lembra que quanto mais a pessoa interagir com o seu post, mais o Facebook mostra para ela. Então, se você não criar formas com que a pessoa interaja com ele, ou clique nele, ou comente com ele, você vai ficando de lado.
Então, e como é relação, como é troca, por isso que é importante o tempo todo você ficar atento, como essas pessoas se relacionam, o que elas gostam, como que elas comunicam, qual é a tendência de linguagem. Ah, agora as pessoas usam bastante uma linguagem bem-humorada. A linguagem bem-humorada tem a ver comigo? Não. Então eu vou tentar fazer um pouco mais leve, mas não tão bem-humorada. Não, a linguagem bem-humorada tem super a ver comigo. Então eu vou fazer umas piadinhas, umas coisinhas, vou usar uns emojis, tá? Tem que ter a ver com você e tem que ter a ver com a pessoa que vai ler também. Eu gostei dessa sua dica de tem que ter sempre aproveita cada post que você faz para comunicar o que você está fazendo, sair do óbvio para você, né? Comunicar para o outro que talvez não conheça e volta, né? Tenta trazer de volta alguma resposta, né? Sempre. Isso foi muito legal. Agora dá um exemplo, por exemplo, um grupo que pôs uma foto, hoje o fulano de tal, advogada, veio visitar a gente. Como que ela deveria escrever de uma forma que fosse melhor aproveitasse melhor esse momento de comunicação? Primeiro, quem é essa pessoa? Por que ela é importante? Por que é importante receber a visita dessa pessoa? Legal. E o que vai acontecer depois dessa visita? Por exemplo, se foi uma visita para nos ensinou a fazer ou ensinou sobre uma advogada ensinou sobre direito ambiental. A gente aprendeu sobre direito ambiental, então aguarde que em alguns dias a gente vai dividir com vocês conteúdo sobre direito ambiental. Legal. Então, por que foi importante? Ou a gente soube de direito ambiental porque agora a gente vai reivindicar isso com as autoridades. Então, por que é importante isso? Então, o que ganhou e o que eu ganho e o que você ganha também? O que você ganha também? É uma diferença bem grande, né? É uma diferença bem grande. É relação, lembra? Comunicação é relação. Bom, a Nathalie, da Cidade Educativa, mandou uma pergunta, mas acho que você já respondeu, né? Como chamar a atenção e se destacar nas mídias sociais, né? Acho que de uma forma geral, assim, tem a questão da linguagem, tem a escolha da imagem. Tem uma coisa ótima. Como a gente está, assim, vivendo num período histórico em que a comunicação imagética, que é o uso de imagens para comunicação, é mais forte do que o texto. Então a gente tem uma inclinação a criar imagens que tem um monte de texto, porque é isso, né? Então já que é imagem, então eu vou colocar o texto dentro da imagem. Gente, não façam isso. Quando a gente usa imagem, aí agora eu vou deixar a sardinha pro meu lado, que é de comunicação acessível. Não estava no script, mas eu vou fazer isso. Pode fazer. Porque é o seguinte, quando a gente tem uma imagem, tem pessoas que não enxergam a imagem. Eu não estou falando só de pessoas céreas. Pode ser uma pessoa com dificuldade de leitura. Então, se eu coloco uma imagem que tem um monte de texto, que não tem contraste, que a fonte é pequena, ou tem muita informação naquele, não vai rolar. Não vai rolar. Então, a gente sempre tem que pensar que a imagem é um complemento do texto. Então, eu tenho que considerar que uma pessoa, ela pode só ler o post, ou ela pode só ver a imagem, ou ela pode ver só uma parte de cada um. Então, por isso que é importante que as coisas sempre sejam complementares. Sempre. Então, não tenta misturar tudo as coisas. Você pode ter imagem, que sintetiza a ideia com um de texto. Você pode ter o post que complementa aquilo. E aí, se você tem muito conteúdo, um post não vai resolver sua vida. Não vai. Você pode fazer um vídeo. Se tem muita coisa para falar, faz um vídeo. Faz um vídeo de 1 minuto, aí você conta tudo aquilo que você precisa falar. Mas não tenta fazer com que um único post, uma única coisa, uma única ação resolva tudo. Como é relação, como é troca, você pode fragmentar isso em vários posts e falar isso durante uma semana, por exemplo. Isso é legal também. Então, eu quero fazer uma oficina. Vou fazer uma oficina de costura. Então, o que vai ter nessa oficina? Depois, quem que eu vou chamar? Não precisa fazer tão longo assim. Quem que eu vou chamar? O que eu vou aprender? O outro pode mostrar exemplos de coisas que já fizeram. Depois fala de... Não preciso contar isso tudo de uma vez. Eu posso ir contando aos poucos e as pessoas vão interagindo com isso, vão se engajando, vão avançando nesse sentido. Então,
a primeira dica que eu daria assim, de ênfase, assim, como crescer nas redes sociais, primeiro é essa de pensar o conteúdo, a linguagem. E tem uma coisa no Facebook, principalmente, Facebook, ele gosta muito do dinheiro. Então, impulsionar posts tem sido a melhor estratégia. Assim, conteúdos, se você não tem como investir, você trabalha bastante em conteúdo para você ganhar engajamento. Mas você também tem que ter a ciência de que ele mostra cada vez menos as pessoas que não dão dinheiro no Facebook. E é caro Não, impulsionar? não. Com R$10 você manda para milhares de pessoas. Só R$10? Onde que você ganha? Assim, por que você investir nisso? Mas não é para todo mundo, assim, R$10, por exemplo. Você tem que saber qual é a idade, a definição de público, a idade, se é mais homem, se é mais mulher, a região. Mas você seleciona? Você consegue selecionar? Você seleciona tudo isso na ferramenta. Essa live a gente não vai conseguir resolver tudo isso. Eu só tô aqui dando dicas rapidinhas, bem rapidinhas. Então, você define qual é o raio. Então, assim, eu atendo em São Paulo, eu vou falar na Bahia? Não, em São Paulo, um raio de 20, 30 quilômetros. Quem que compra comigo são mulheres de 25 a 40. Então, coloca 25 a 40 mulheres no raio de 20. Então, a probabilidade do seu dinheirinho ir diretamente para aquelas pessoas que se interessam por esse assunto, porque o Facebook sabe. Opa, sabe tudo, sabe né? tudo que você curte. Então, ele mostra exatamente para essas pessoas. Então, por isso, de novo, é muito importante que você conheça o seu público. Muito importante. Então, para isso, pesquise, leia, observe, converse com as pessoas. Converse com pessoas, inclusive, que não são do seu raio de relação, não só sua vizinha. Converse com outras pessoas que são de outras bolhas, para entender como elas se relacionam, o que elas gostam, como elas buscam, como elas escrevem. Tente entender. Ter essa multiplicidade de visões de mundo e de relação é muito importante para você conseguir amadurecer o seu discurso e entender como a sua causa, o seu coletivo pode, de alguma forma, se conectar com aquelas pessoas. Porque quando a gente está acostumado com a nossa pracinha, com a nossa salinha de amigos, a gente fica ecoando a nossa própria opinião. Sim. Essa é a inclinação. E é assim que funciona uma bolha. Então você acha que todo mundo pensa igual a você. Quando você conversa, assim, tem uma série de estudos que falam sobre a questão de ambientes heterogêneos, do quanto as pessoas ganham em competências socioemocionais. Olha só que ótimo, olha essa dica. É importante que você seja desafiado por esses diferentes ambientes para entender como então você pode abarcar essas outras visões de mundo em relação à sua causa. Pode ser que você, nessa fase de descoberta, de pesquisa, perceba que tem pessoas que também curtem essa causa, mas de uma forma totalmente diferente da sua, e priorizam de uma forma totalmente diferente da sua. Isso é muito rico. Isso faz com que você cresça tanto em visão organizacional, estratégica, quanto da visão de comunicação. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de ferramentas. Os grupos, como a maioria das organizações sociais, têm os recursos financeiros limitados. Às vezes eles têm que escolher entre colocar direto no público-alvo ou fazer alguma coisa mais institucional. E vendo essa realidade, essa limitação, tanto para a contratação de profissional, como para a aquisição de uma ferramenta, um software para ajudar assim, na comunicação, o que existe de interessante e que dê para usar de uma forma bem legal, gratuito, para ajudar essa galera na comunicação deles? Antes de responder essa pergunta, eu queria saber se o pessoal tem pergunta. Cadê as perguntas das pessoas que eu tô aqui para responder? Então aqui, responde essa, a gente entra aqui. Uma da Marina. Gente, a palavra grátis é muito bonita, não é? Tudo que é grátis é maravilhoso. Grátis, promoção, nossa, use livremente, maravilhoso, adoro essas palavras. Então assim, tem várias ferramentas ótimas, e aí em breve a gente vai publicar uma notinha com todas essas dicas por escrito para vocês terem essa colinha para sempre no coração de vocês. A primeira delas
para disparar e-mail. Então, eu tenho a questão de fidelização de público. Eu tenho um e-mail dessas pessoas, eu quero mandar um e-mail marketing, mas eu não sei fazer isso, porque eu não sei fazer programação, não sei fazer nada. Tem uma ferramenta chamada MailChimp, que se você tiver até 2.000 e-mails, ele é gratuito e ele te ajuda a montar um e-mail bonitinho e ele ainda te dá um relatório de resposta, quem abriu, quem não abriu, quem deletou, quem ignorou, enfim. Ótimo, grátis. Tenho o Canva, que você manja nada de design, manja nada, bate cabeça, não tenho imagem, não tenho fonte chique, não sei como fazer. Maravilhoso. Canva dá para você usar tanto pelo computador quanto pelo celular. E aí dá para você fazer post ou capa para Facebook, post para Instagram, post para story do Instagram, dá para fazer capinha pro vídeo do YouTube, dá para você fazer muitas coisas, e todas lindas, chiques, modernas. Se você quer editar uma imagem, toma cuidado de editar imagem bonitinha é um capricho. Editar imagem você pode fazer pelo seu próprio celular, todos os celulares vêm com original, ou você pode baixar, tem muitos, do sistema iOS ou do Android ainda tem uma infinidade grátis. Tem o Meme Generator, se você quiser uma comunicação mais moderna. Tem o de GIF, você pode fazer um GIF, olha que moderno, adoro GIF. Agora, para montar todas essas coisas, você pode precisar de imagens. Não tem banco de criador. Existem uma série de bancos de imagens gratuitos na internet. Eu até notei aqui, ó. Tem o Free Images. E tem uma coisa ótima de banco de imagens que eu acho que é bem importante da gente falar. Estamos no Brasil, não sei se vocês sabem. Mas só que os bancos de imagem talvez não. Porque todos os bancos de imagem, eles vêm com imagens que não são muito brasileiras. Sim. Então, e aí quando você quer comunicar a sua causa, isso às vezes fica meio descompassado. Então, existem bancos de imagem que são gratuitos, são ótimos. Então, tem fotos públicas, por exemplo, as fotos públicas ele tem bastante fotos jornalísticas, é ótimo. Tem o Free Images, tem algumas brasileiras. Tem um que eu adoro que chama NEP, que é um banco de imagens de pessoas negras. Legal. Que eu acho que é bem importante da gente conversar aqui sobre a questão da representação e representatividade. Tem o Preta e Ponto, que é o seguinte, o que significa isso? Inclusive a gente publicou, né, na rede comunidade sobre esse. Sim, tá aqui embaixo. Se a gente considerar que das campanhas publicitárias que foram veiculadas no ano passado, só 21%, se eu não me engano, tinham mulheres negras. E dessas 21% de mulheres negras, 69 eram celebridades, ou seja, 54% da população não estava representada. Então, quando a gente fala de representação da diversidade, quando a gente fala de causas, etc., a gente fala de uma galera que está de fora e precisa ficar de dentro. Geralmente é isso. Então, como que a gente consegue fazer com que essa representação fotográfica reflita a vida real? Então, como que a gente quebra essa questão do padrão de beleza, né, das pessoas, né, branco magrinho e tal, que não tem a ver com a nossa realidade. Então, acho que é um cuidado que vale a pena investir. Então, se você na sua causa tiver oportunidade de criar imagens que concretizem o ideal que vocês têm, é a melhor forma que tem, a melhor e a mais fiel de tornar concreta aquela ideia que você quer vender. Então, quando eu trabalhava com a questão de práticas educacionais inclusivas, não existiam imagens de pessoas com deficiência fazendo atividades cotidianas. Então, se a gente está falando de pessoas com deficiência incluídas na vida em sociedade, a gente não tinha nenhuma referência visual disso. Então, indo no mercado, pegando um ônibus. Então, o que tinha na escola, brincando com os amigos, não tinha. Então, assim, o que aparecia? Ou era um homem de terno, andando de cadeira de rodas, mas só aparecendo a roda da cadeira, ou uma criança com síndrome de Down sozinha, ou uma vaga para a pessoa com deficiência vazia. Então, tipo,
E aí, então, a gente, no esforço de tentar, né, investir nessa questão da representação e da representatividade, acabou criando um banco de imagens, mostrando crianças interagindo, brincando e tal, que tinha exatamente a ver com o que a gente pregava, que eram pessoas com essa deficiência vivendo juntas, como qualquer outra pessoa, porque era para isso que a gente lutava todo dia. Então, quando a gente fala, por exemplo, de feminismo... A gente tem muitos grupos que estão nesses assuntos aí, que é muito importante. Então, como que a gente cria essa questão da representação da figura da mulher, que não seja estereotipada, ou que tenha diferentes formas de ser mulher, porque existem diferentes formas de ser mulher. Então, como que a gente pode traduzir isso na linguagem, na imagem, nos exemplos que a gente traz? Tudo isso é comunicar causa. E tudo isso tem a ver com a comunicação de propósito. E isso tem a ver também com a comunicação acessível. Sem dúvida. E esses links que você está Então, passando. mas isso tem e não tem. Tem, mas esse tipo de critério ajuda a apurar o seu olhar. Seja na hora de você tirar foto, seja na hora de você escolher a foto. Porque aí você vai e persegue aquele ideal. E a gente vai ajudando, inclusive, a desconstruir essa ideia do que é a normalidade, porque a normalidade é um padrão que não existe. Se a diversidade é uma característica humana, então a normalidade está posta em xeque. Enfim, qual que é a pergunta? Pergunta da Marina. Marina! Marina, é sobre Facebook. Vamos. Marina Tavares. Quando impulsiono posts, sempre crio um perfil de público por interesse, que nem a gente estava comentando, além dos filtros de cidade, idade e tudo mais. Isso é bom ou o alcance pode ficar muito restrito quando adicionamos muitos interesses nesse perfil? Marina, muito pouco, abrangente ou específico. Depende do que você quer comunicar. Se a sua comunicação for dirigida para esse público, o que você está dizendo você está escolhendo a dedo quem são as pessoas que vão receber. A chance de você atingir o público que você espera é muito maior do que... Vou dar um exemplo. Um exemplo que, saindo do Facebook para você entender a analogia. Quando eu falo divulgar para todo mundo, eu abrir a janela do meu apartamento e dar um grito. Eu tenho sapatos! Agora, se eu sei que tem 3 pessoas que gostam daquele tipo de sapato, eu falar, oi, tem sapato, oi, tem sapato, oi, tem sapato, a probabilidade de ter 3 pessoas que vão fidelizar e conseguir querer é muito maior. Então, se eu sei o interesse, eu penso dentro da minha comunicação que eu quero dizer, lembra da resposta? Qual a resposta que eu quero receber dessas pessoas? Quem são essas pessoas que eu quero que responda? Então, eu sei disso, aí eu vou lá e segmento o público, porque eu tenho a chance de conseguir lá. Então, quando eu especifico o interesse, só tem que tomar cuidado nessa restrição, ou quando você coloca muitos interesses, eles de fato estão relacionados com a mensagem principal. Então, nesse caso, por exemplo, a gente queria divulgar uma live de comunicação. Então, vai colocar tudo que tem de comunicação? Não. Comunicação relacionada ao terceiro setor, comunicação relacionada à inovação social, comunicação relacionada a causas, tá tudo certo. Agora, se fosse, poderia ser, por exemplo, comunicação e marketing digital, comunicação e tecnologia, já não é, já ia falar com pessoas nada a ver. Então, por isso que é importante eu saber com quem eu quero falar e aí lá e recortar no interesse certinho da pessoa que eu vou falar. Então, você tá no caminho certo, Marina. Mas me conta, Marina, como você fez a segmentação e como que foi a resposta? Porque eu sei que dá aquela aflição no coração e fala assim, nossa, mas antes mostrava para 1000 pessoas, agora mostrou para 500 pessoas, ou 300 pessoas, mas assim, pensa o seguinte, pode ser 1500 pessoas nada a ver, pode ser 300 pessoas que têm tudo a ver com você, pode dar aquele match gostoso. Então, me conta como que foi essa questão da interação, depois que você impulsionou. E agora... Tem mais pergunta? Mais pergunta? Tem outra da Marina. Marina! Marina! Que é sobre a relação com captação de recursos, né? Na última live que a gente fez, teve o JP falou bastante da importância de comunicação e captação andarem de mãos dadas. E qual que é a relação, justamente, qual que é essa relação, qual que é essa importância de comunicação com captação de recursos
E qual que é a estratégia de comunicação que desperta interesse nos novos financiadores? Essa é uma pergunta da Nathalie, da Cidade Educativa. Olha, essa pergunta que vale R$1 milhão. Um milhão. R$1 milhão. Estão prontos? Estão prontos para essa resposta? É o seguinte, quando a gente vai, o que a gente espera do investidor? O JP falou isso lá no primeiro live, se você não assistiu, que as meninas vão colocar o link nos comentários. Já está, acabei de saber. Por que uma pessoa doa? Porque ela confia, porque ela conhece. Só que, assim, em quem que eu confio? Eu confio na pessoa que é santa ou na pessoa que eu conheço? Na pessoa que eu conheço. Então, o que eu devo comunicar para esse investidor? Eu tenho que mostrar o quanto eu valho para aquele investimento. Então, eu trago evidências de impacto. Então, que aquilo que eu fiz realmente funcionou, ou se não é uma ideia que ainda não virou. Como aquela ideia vai virar, o que eu estou pensando, que caminho eu estou imaginando seguir. Se é uma coisa que eu já fiz, que histórias de transformação estão vinculadas a isso. Trazer os resultados. Então, assim, antes de comunicar, eu tenho que pensar como eu vou medir os resultados, o que eu vou mostrar, o que eu tenho de número bonito, o que eu tenho de concretude daquilo que eu fiz ou que eu vou fazer. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque quando eu pego todos esses elementos para mostrar de um jeito bonitão, a chance de eu conseguir me conectar com esse investidor é muito maior do que eu ficar tentando evangelizá-lo pela minha causa. Porque só pelo amor eu não consigo conectar, a não ser que ele tenha uma relação próxima mesmo com a causa. Mas eu só vou dar o meu dinheiro se eu souber que você vai usá-lo bem. E o JP falou bastante isso. Sim. Então, como que você mostra isso? Então, a comunicação, ela pode te ajudar nos indicadores de alcance de público, em ajudar a contar essas histórias, então, de ter evidências, então, fotos, vídeos, números, documentações, aspas, depoimentos, avaliações, pesquisinhas, enquete, qualquer coisa não, mas tem vários mecanismos que você pode usar para mostrar que você é o melhor naquilo que você faz e que investir em você vai fazer com que você seja melhor ainda. Então, qual a importância da captação, da comunicação com a captação? É justamente de como você consegue traduzir aquela causa para o grande público, quanto mais gente do seu lado, e depois, que histórias você vai contar a partir dessas histórias que o seu trabalho gerou. Então, a comunicação vai ajudar a mapear todas essas relações estabelecidas, os resultados, sistematizar para mostrar para o investidor, olha como eu sou ótima, fiz isso. Então, a importância tem a ver com isso. E aí depois, como é relação, se você prometeu coisas, ir lá e olha aqui que eu fiz, olha esses resultados. Então, a questão da comunicação com a captação de recursos, além da causa, da relação, tem muito a ver com a questão da transparência e documentação dos resultados que você teve. Então, eu falei assim, mas Aline, a gente vai ficar aqui ficar falando da gente, tá? Gente, é isso. Porque você tem que mostrar por que isso é bom. E não é o bom só do discurso, você tem que trazer elementos que comprovam. Quem está do seu lado tem que trazer isso. Lembra, a gente se conecta com pessoas, não com organizações. E os grupos que não têm só a ideia e não tem ainda esses exemplos de conquistas? O que eles têm que levar? De novo, dessa relação de transparência, que caminho você está imaginando seguir. Então, olha, eu tenho essa ideia, eu tenho isso, esses passos, tentando fazer nesse espaço de tempo, dá mesmo concretude para aquilo que você idealizou. Porque senão ficar só no campo das ideias fica difícil de alcançar. Um balãozinho lá no alto que eu tô tentando pegar, eu não consigo. Então, como que eu posso aterrissar essa ideia aqui no chão, colocar essa ideia no papel? Por que ela existe? Que caminho eu vou seguir? Em quanto tempo eu vou fazer? O quanto eu preciso para isso? Como eu vou usar esse dinheiro? Que é bem importante, que é a questão de transparência. Como eu estou imaginando medir? Que resultado eu estou esperando? Em quanto tempo eu estou esperando por isso?
Então, todos esses elementos vão te ajudar até para você ficar seguro para defender sua ideia. Porque a gente vê bastante gente que tem ideias ótimas, mas é só essa pessoa que tem essa ideia, ela não consegue dividir. Porque ela tá tão na cabeça dela que ela não consegue sair da cabeça. Então, tenta colocar no papel, organiza, sistematiza, porque daí você vai ficar mais seguro do seu discurso. E quando a gente pensa no discurso, tem uma coisa que é importante, quando a gente pensa no discurso para o investidor, não é uma palestrinha não. Como que eu consigo sintetizar essa ideia em 5 minutos de conversa? O que é mais importante, o que é mais impactante, o que é o sonho, como eu chego lá, o que é o mais forte, o que brilha mais de tudo isso que eu tenho que falar logo de cara. E aí, em termos práticos, assim, o que eu tenho que levar? Eu tenho que preparar um PowerPoint, uma apresentação, eu tenho que fazer um vídeo explicando, o que... Acho que é importante a gente saber que a gente não tem muito tempo. Nunca, quando você vai apresentar uma ideia, você nunca tem muito tempo. Então, você tem que aproveitar o máximo desse tempo. O máximo. Então, assim, considere que você tem 10 minutos para apresentar a sua ideia. Tá? Se você colocar um vídeo, PowerPoint, malabares, não vai rolar. Não vai rolar. Você pode ter todas essas coisas na manga. Assim, um PowerPoint, lembre que o PowerPoint não é para você. Essa é uma regra de ouro e muita gente não sabe. Quando você usa uma apresentação de PowerPoint, é para a pessoa que vai ver, não para você. Então, quando você vai pensar numa apresentação, é de que forma que o que você diz pode ser complementado com uma referência de imagem. Então, você pode organizar suas ideias numa apresentação de 3 slides, 5 slides. Também não é longa. Lembre-se, tem 10 minutos. A média que a gente fala é de 2 a 3 minutos por slide. Tá? Então, a gente não tem muito tempo, então não pode ser muito slide. Então, você pode levar um slide porque vai ter números, porque vai ter caminhos, porque vai ter etapas, aí ajuda a dar essa referência visual, um apoio para você conversar com a pessoa. Se você quiser um vídeo, tem que ser complementar, não pode repetir. Sim. Não pode repetir. Vídeos são ótimos para mostrar resultados, mas assim, 2 minutos de vídeo. E depoimentos. Depoimentos. É legal. Para você dar voz a outras pessoas, mas 1 minuto. Tá. 2. Não dá pra você mostrar um documentário. Legal. Mas acho que o melhor, assim, a estratégia de ouro tem a ver com o discurso. Você tá seguro daquilo que você quer e seguro daquilo que você espera. Quando a gente fala de captação de recursos, até por uma questão cultural, a gente tem vergonha de falar de dinheiro, né? Tem. Que foi o que o JP também falou. Não pedem, né? As pessoas o JP também falou. Exatamente. Então, você pensar no discurso para você ter clareza do que você quer e do porquê você está lá e o que você tem para oferecer e por que você é ótimo naquilo, vai chegar no final e aí? Vamos fechar? E pedir. E pedir. Já é ou já é? Deixar claro, né? Porque você está lá. Às vezes a gente chega e fala e fica com vergonha de pedir. Canta e não fecha a conversa. Então, eu acho que é sempre importante você definir, pedir e definir próximos passos também. Já na hora. Já na hora. Assim, vamos fazer, então o que a gente vai fazer em seguida? Já aproveitar. Amarra logo e vai. Amarra e vai. Sem medo de ser feliz. Porque é isso, assim, não são muitas portas que se abrem. E não tem muito tempo para você aproveitar essas portas. Então você tem que ir lá e fazer o que você tem ali. E aproveita, brilha. Ensaia bastante, fala com pessoas que não sabem muito da sua causa, vê se você consegue convencer, vê se está claro o discurso. Às vezes você é muito técnico, você usa uma terminologia muito técnica, e tipo, nossa, não estou entendendo. Veja se você consegue trazer imagens que ajudem a explicar. Por que eu estou falando essas coisas? Tem uma coisa, assim, a gente tem uma ilusão que uma mensagem chega a todas as pessoas de uma mesma forma. E eu comecei a ter uma clareza melhor quando eu comecei a trabalhar com educação, que esse ponto de vista, eu trabalhei muitos anos com educação inclusiva, então essa questão de um professor ensina de um único jeito para todos os alunos aprenderem ao mesmo tempo. A gente já viu que não funciona. E aí lá na comunicação que herdou o mesmo modelo eu penso uma única mensagem para todas as pessoas compreenderem. Não funciona.
Então a gente sempre tem que entender que as pessoas, elas aprendem, interagem e se motivam por relações diferentes, por formas diferentes. Então, uma mesma mensagem, por mais que você tenha pensado por uma coisa, as pessoas podem interpretar de formas diferentes. E isso é muito natural. Então, quando a gente fala de uma comunicação acessível à multiplicidade de linguagens, faz com que mais pessoas aprendam. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma memória visual melhor. Então, se eu coloco uma imagem que sintetiza aquela ideia, pá, gravou. Tem outras que não. Tem outras que precisam contar uma história. Preciso contar uma história. Aí ela vai gravar. Tem outras que precisam trazer números, porque ela vai dar concretude para aquilo. Tem outras que precisam experimentar, precisam se ver fazendo aquilo. Então, os exemplos podem aproximar. Então, quando a gente vai pensando em como apresentar melhor uma ideia, uma comunicação, a gente sempre tem que considerar essa questão da multiplicidade de linguagens. Porque as pessoas entendem de uma forma diferente. E aí, de novo, tem a questão do óbvio. Porque, por que óbvio não existe? Porque, mas isso daí todo mundo sabe que essa imagem significa isso. Não. É óbvio para mim que pode não ser para outra pessoa. E aí, quando a gente usa um recurso visual e usa mais um outro estímulo, a probabilidade da pessoa aprender, memorizar e entender é muito maior. Então essa é uma dica de ouro e a comunicação acessível ensina para todos nós. Que cada um tem essa estratégia de memorização e quando a gente coloca mais de um elemento, mais de um sentido, essa mensagem chega mais longe. E a gente também ajuda pessoas com deficiência também possam participar disso, possam ter contato com isso e vão sair da invisibilidade. Gente, desculpa a minha causa. Tá dando várias dicas de ouro. Acho que a gente podia fazer um post depois e colocar as dicas de ouro de comunicação, porque a gente tá muito rico. Agora da Marina, do Se Joga da Horta. Voltou, a pergunta dela tá aqui. Muita gente fala sobre marketing relacionado à causa, MRC. O que é o MRC? Marketing relacionado, eu falei ao longo dessa conversa várias dicas. Marketing de causas é isso, assim, quando a gente vai e segue a Coca-Cola, né, não é só porque é por causa do produto, é por causa da ideia que eles têm de felicidade, etc. Então, por que a gente segue fulano de tal? Porque por causa do que ele representa e tal. Então, quando a gente fala de marketing de causas, é exatamente qual é a ideia que se conecta com a minha, qual é a visão de mundo que se conecta com a minha, quais são os valores que se conectam com os meus. Então, como eu construo essa relação e essa comunicação para criar essas pontes do que eu sou e do que você é. Então, justamente porque as pessoas não seguem empresas, as pessoas seguem causas. E cada uma tem a sua para chamar, né? Para levar todos os dias. Então, tem gente que, por exemplo, é de mobilidade urbana. Então, qual é a relação com a cidade? Mais gente conseguir circular, andar na rua com segurança. Então, tudo que é relacionado à autonomia, liberdade, pode ser isso. Então, eu não fico falando só de carro, eu posso falar da questão da autonomia, do quanto, o que eu ganho em termos de qualidade de vida, enfim. Eu saio um pouco da causa principal ali, daquela ideia principal, eu vou olhando no entorno, o que conecta com as pessoas, o que as pessoas que gostam, que se afeiçoam àquela causa, por que elas estão ali, por que aquilo é prioritário para elas. Então, eu vou construindo toda a minha comunicação com base nisso. Tem muitos conceitos sobre isso, muitos, mas a ideia geral é essa. Que conecta com o indivíduo com o outro. E aí, então, eu vou falando, parte de causa é investimento nessas pontes, nessas conexões dessas pessoas. E quando eu falo de comunicação, é justamente nessa troca. Comunicação é troca, não é vitrine, só é troca. Legal. Aqui na rede, a gente usa empatia como um dos pilares mais poderosos na hora de você construir uma solução, né, para um problema social. E como é que a gente pode fazer para que o outro, independente de qual público que ele seja, sinta empatia com o nosso projeto, com a nossa causa? Empatia. Você consegue definir o que é empatia?
Tem várias definições, né? Uma é assim, é você se colocar no outro, é ver pelos olhos do outro que a pessoa está sentindo, né? Tem algumas armadilhas nisso, mas Você nunca vai ver pelos olhos dos outros, né? Porque o seu background é diferente do outro, mas é você respeitar, né? Isso. Então, né, quando a gente fala de como a comunicação, de conhecer as pessoas, tem a ver com isso. Então, uma pessoa que vive na periferia, aí eu cresci na periferia, você pode não ter crescido. Então, o seu exercício vai ser como é a vida na periferia, como que eu posso entender o que é essa vida na periferia também sem esbarrar no assistencialismo. Ai, nossa, que difícil. Então, eu cresci na periferia e falo assim, tudo bem, é normal, cada um tem seus corpos. Mas quando a gente fala de empatia e comunicação, eu falei um pouco no começo, né, dessa conversa, tá nessa capacidade de escutar as pessoas. Mas assim, uma escuta atenta mesmo, de entender quais são as dores, quais são as prioridades, sem julgamentos. É difícil. Por que isso? Porque assim, quando a gente consegue escutar integralmente uma pessoa que é muito diferente da gente, a gente vai ganhando visões de mundo diferentes, a gente vai ampliando o nosso repertório em relação a isso, e aí consegue pensar, quando a gente fala de comunicação, como que eu consigo fazer com que ela entre nesse universo também? E como eu entro no universo dela também? Como que a minha causa, aquilo que é prioritário, o meu propósito, consegue dialogar com aquela realidade? Porque quando eu pensei em idealizar aquele projeto, eu estava aqui no meu mundinho, na minha bolinha. Não tinha pensado ali. Então, quando a gente fala de empatia, a gente pode pensar do ponto de vista do beneficiário, a gente pode pensar do ponto de vista do investidor, a gente pode pensar do ponto de vista da pessoa que pode se conectar com a minha causa. Então, e para qualquer uma dessas pessoas, esse exercício de escuta é fundamental. Porque tem um princípio do desenho universal. Assim, ó, eu vou tentar não me alongar, tá, gente? Tem um princípio, desenho universal é um conceito que nasceu dentro da arquitetura, em que ele vai dizer o seguinte: como esses espaços, os serviços, os objetos podem ser usados por maior número de pessoas. Então, o do desenho universal vai dizer, rampa é melhor que escada, porque mais gente consegue circular por ali. Então, e aí tem uma série de princípios que você pode seguir para que essas soluções cheguem ao maior número de pessoas. E tem um desses princípios que eu acho maravilhoso, que chama tolerância ao erro. Nesse exercício de chegar ao maior número de pessoas, a gente vai errar muitas vezes. Porque nessa tentativa de chegar a muitas pessoas vai dar errado. Por quê? Cada pessoa que chega pode nos desafiar a ter que ressignificar tudo isso. E por que eu acho isso interessantíssimo do ponto de vista de comunicação? Porque às vezes a gente idealiza pessoas, porque eu só falo com pessoas YX. Tem uma pessoa Z que eu não tinha imaginado e que ela faz parte disso. E quando eu olho para essa pessoa, eu falo, nossa senhora, não tem nada a ver com o que eu imaginei. E aí então eu vou repensar tudo de novo. Isso quer dizer que eu vou voltar do zero sempre? Não. Isso quer dizer que eu vou parar, olhar e falar, nossa, eu não tinha considerado isso, vamos recalcular a rota. Não vou ficar perdido, vou recalcular a rota e seguir. Mas que é importante a gente entender que é sempre um processo. É sempre um processo, é sempre caminho, nunca uma linha de chegada. Então, quando eu falo de você esperar a resposta, então às vezes a resposta que você recebe não tem absolutamente nada do que você tinha imaginado. Então, já teve, por exemplo, projetos que eu fiz de educação à distância, que a gente pensava numa plataforma esperando que eles interagissem de uma forma e eles usavam os canais de uma forma totalmente diferente que eu jamais imaginei. E o povo ficava enlouquecido, meu Deus, deu tudo errado. Gente, não deu errado. Só deu diferente. Deu diferente. E a tecnologia, a comunicação é isso. É relacional. Ela só existe a partir do momento que as pessoas interagem com ela. Ela só é isso. Tecnologia, acessibilidade, educação, comunicação são todas ciências relacionais. Isso só existe porque a gente se relaciona com as pessoas. E é nessa relação que a gente tem com as pessoas que a gente vai ter todas as respostas que a gente precisa. Por isso que a escuta atenta é muito importante, porque é com ela que a gente aprende. É com ela que a gente encontra caminhos, é com ela que a gente pensa estratégias, é com ela que a gente percebe se deu certo ou não.
Então, quanto mais gente a gente conversa, quanto mais atento a gente ficar a todas as interações que a gente estabelece, mais rico vai ser esse processo, maior é a chance de você conseguir atingir esse público. Então, quando a Marina pega e me fala, fiz a segmentação, é melhor ou pior? Depende da resposta. Então, se eu conseguir chegar naquele público, aquelas pessoas conseguiram aquele objetivo que eu imaginei, maravilhoso, Marina, você conseguiu, sucesso. Então, por isso que esse processo de aprendizagem contínua, de escuta ativa, é fundamental. E é isso que eu acho que a empatia é bem, tem que ter comunicação. É isso? Estamos chegando ao fim? Muito bem, já passou uma hora, passou voando ali. voando. Quando o papo é bom, vai rápido. Muito bom, Aline. Então, queria agradecer aí a você, que trouxe tantas coisas interessantíssimas. Eu acho que vale aí um post aí com várias dicas de ouro. Vou colocar Aline Dicas de Ouro. Eu adorei. Vamos pôr. E assim, pessoal, pode continuar postando aqui perguntas que a gente continua respondendo aí. A Aline vai ficar mais um tempo aqui, a gente consegue. Você tá sabendo dessa, né? Surpresa! A gente conseguiria responder mais algumas perguntas. E é isso aí, a gente se encontra então no próximo live, né? Fiquem aí super à vontade para colocar sugestões de temas, né? Vamos tentar fazer mês que vem, né, Aline? Opa! Outubro estão aí, Pode no ser próximo comigo. não vai ser com comunicação, mas Gente, pede Vamos comunicação, porque comunicação é sempre ótimo. Mentira. Não. comunicação tá sempre junto, né? A gente sempre tá comunicando, né, Aline? Não tem jeito, né? E muito obrigada, viu, Aline? Eu que agradeço pela oportunidade. Meninas, obrigado pelas perguntas, obrigado pela confiança de dividir com a gente os desafios de vocês. Eu desejo que todos vocês tenham projetos que cresçam bastante, continuem contando com a gente, contem as conquistas de vocês. Esse espaço é de vocês, é uma rede comunidade, não é à toa. Então continuem contando com a gente, continuem contando tudo que vocês vão desenvolvendo, quais são as dúvidas, os desafios, as conquistas, porque é a partir dessas coisas, olha que é escutativa, é a partir dessas evidências que a gente consegue oferecer mais coisas para vocês, mais bate-papos, mais conteúdos. Então eu espero revê-los muitas vezes aqui na página. Se você ainda não curtiu, curte a página da Rede Comunidade de Inovação Social e a gente se vê muito mais vezes por aqui. Beijo, pessoal. Obrigada.